Neste momento, estamos em meio às águas do Oceano Mundial. É uma sensação incrível observar essas extensões infinitas, perceber seu poder e sua imensidão. Por um lado, é intimidante, mas, por outro lado, atrai e hipnotiza com seu mistério. Mas será que percebemos o tamanho da importância, ou ainda, o quanto é fundamental o papel do oceano em nossas vidas? Para entender isso, iremos considerar um exemplo simples. Estamos em uma sala com o aparelho de ar-condicionado de nossa embarcação. Sem ela, a vida neste navio seria insuportável. Ele regula o clima, a temperatura e a umidade e satura nosso ar com oxigênio. O oceano faz o mesmo em nosso planeta. Cobre 70% de sua superfície, cria condições favoráveis à vida, regula a temperatura e umidade e também fornece 80% do oxigênio para nossa atmosfera. Mas há outra função muito importante que o oceano executa. Além de criar as condições necessárias para a vida, também a protege. O que exatamente o oceano faz e como protege os habitantes do planeta? Uma das funções mais importantes desempenhadas pelo oceano é o resfriamento do interior da Terra. Como um enorme sistema de ar-condicionado, através da atmosfera para o espaço, ele dissipa o calor interno, que é transmitido às placas litosféricas pelo manto aquecido e pelas câmaras magmáticas. O oceano realiza funções de troca de calor e resfriamento, assim como a água fria em reatores nucleares. O oceano desempenha um papel específico durante o pico de estresse em nosso planeta, durante o ciclo de catástrofes de 12 mil anos, quando uma energia adicional vem do espaço em direção ao núcleo da Terra. Esse impacto externo produz um aquecimento adicional no interior da Terra e simplesmente aumenta o estresse no oceano. Além disso, a cada 24 mil anos, o impacto é várias vezes mais intenso e o aquecimento é maior. Hoje, a dinâmica da atividade sísmica e vulcânica na Terra já indica que estamos nos aproximando do pico desse ciclo de 24 mil anos. A única diferença é que estamos nos aproximando muito mais rápido do que em todos os ciclos anteriores, o que é muito alarmante. E nesse ciclo atual há a ameaça de ocorrer uma catástrofe que nunca aconteceu antes. Uma ruptura de magma na Fossa das Marianas, levando a uma poderosa explosão que faria o núcleo parar e estouraria a atmosfera. Tal catástrofe não só levará ao fim da humanidade e de todas as espécies, mas também à morte do próprio planeta Terra. Porque nosso planeta passou por todos os ciclos anteriores, mas desta vez não passará. Por que é que houve menos calor no interior da Terra nos ciclos anteriores e a Terra conseguiu lidar com isso, mas agora não irá conseguir? Onde ocorreu a falha dessa vez? Qual é a razão? E há uma resposta para essas perguntas. A falha ocorreu no oceano. Nós somos a razão para isso. Atualmente, a função de condução de calor do oceano está interrompida. O oceano não pode mais dissipar o calor na atmosfera na quantidade necessária. Isso está ocorrendo precisamente agora porque nunca antes, em milhões de anos, micropartículas haviam sido adicionadas ao oceano. E fomos nós que fizemos isso. Petróleo é hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos no nível molecular reduzem criticamente a condutividade térmica do oceano. É o petróleo a matéria-prima para a produção de um dos principais poluentes dos oceanos, o plástico. O fato é que, ao entrar na água, não se decompõe, mas se dissolve em micropartículas, os chamados micro e nanoplásticos. Como o plástico é um derivado de hidrocarbonetos, suas partículas no nível micro alteram a composição química da água oceânica, sua acidez, reduzem a capacidade calorífica da água e prejudicam a condutividade térmica. Como as nanopartículas de plástico vão parar no oceano? A única razão para isso é a ação humana. A humanidade começou a produzir plástico em grande escala a partir da década de 1950 e agora quase todo o plástico que produzimos desde essa época já está no oceano. Ilhas inteiras de plástico cobrem a superfície do nosso oceano. Sua área total é praticamente igual à do território dos Estados Unidos e da Austrália juntos. Mas a pior parte é que todo o plástico que vemos na superfície é apenas 1%. E 99% do plástico está imerso nas águas do oceano.
Os micro e nanoplásticos já permearam toda a espessura do oceano. Imagine o quanto disso já se acumulou lá. De fato, hoje não há lugar no oceano que não contenha microplásticos. Até no ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas, a 11 km de profundidade, existe microplástico. O que assusta é que é justamente neste local onde o microplástico é mais presente. E, no entanto, este é o lugar mais vulnerável do nosso planeta, onde a dissipação de calor é fundamental para evitar uma catástrofe global. O petróleo também está presente no oceano em sua forma primária. Anualmente, até 30 milhões de toneladas de petróleo são lançadas no oceano como resultado de extração, transporte e acidentes. Para entender o quanto é isso, vamos fazer alguns cálculos simples. Supondo que uma tonelada de petróleo cubra uma área de 12 km² da superfície do oceano. Se despejarmos esses 30 milhões de toneladas de petróleo no oceano de uma vez, cobriria 360 milhões de quilômetros quadrados de água com uma película de óleo. Dito isto, a área total dos oceanos do mundo é de 361 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, essa película cobriria todo o oceano. Agora você pode imaginar que volumes enormes são esses. O petróleo é lançado no oceano continuamente. Parte disso evapora, mas a maior parte, 60%, se deposita no fundo do oceano. O petróleo também forma uma película na superfície do oceano. A fotografia aérea registrou que quase 20% da superfície do oceano já está coberta por essa película de óleo. Ele bloqueia ainda mais a capacidade do oceano de liberar calor e, em geral, impede sua evaporação em mais de 2 vezes. Com tanta poluição por hidrocarbonetos e plásticos, o oceano perdeu sua capacidade de liberar calor. Em vez disso, acumula no interior, causando ainda mais aquecimento através do calor endógeno vindo do interior do planeta. Assim, nós, humanos, por meio de nossas atividades, interrompemos um sistema que funcionava há milhões de anos antes de nossa existência, matando seu elo fundamental, o oceano. Como o oceano está lutando para esfriar e está dissipando menos calor, está começando a aquecer no fundo. Um aquecimento de 0,04 graus Celsius foi detectado a uma profundidade de 4,5 km. Pode parecer um valor pequeno. Em uma sala, nem notamos tal aumento. Mas imagine o que isso significa em escala planetária, o que isso significa em termos de milhões de quilômetros cúbicos de oceano. E na costa da América do Norte, por exemplo, houve um aumento de até 5 graus Celsius nas temperaturas do fundo do oceano. Com o aumento da temperatura nas águas do fundo, enormes volumes de água aquecida sobem à superfície, os chamados globos. A temperatura dessas áreas pode subir até 6 graus Celsius acima da temperatura da água circundante. Essas bolhas podem atingir o tamanho, por exemplo, da área do Texas nos Estados Unidos. E há cada vez mais dessas bolhas gigantes aparecendo. Tais anomalias indicam que o oceano está morrendo e seu controle de temperatura está seriamente perturbado. O aumento da temperatura do fundo do oceano leva a consequências catastróficas, pois representa uma enorme quantidade de energia que não conseguiu ser liberada do interior da Terra. Essa energia é equivalente ao poder de milhões de bombas nucleares apontadas contra nós. Essa se acumula nas profundezas e leva a um aquecimento e expansão ainda maiores do magma. E isso inevitavelmente leva o planeta a um impacto hidráulico na Fossa das Marianas. O acúmulo de energia endógena no interior da Terra intensifica a instabilidade do núcleo do planeta. Assim, o núcleo é desestabilizado não apenas pelo impacto externo do espaço, mas também pelo acúmulo de excesso de energia no interior da Terra. E quanto mais o núcleo é desestabilizado, mais fraco nosso campo eletromagnético se torna. Nosso escudo, que nos protege de todo tipo de radiação cósmica perigosa, está desaparecendo diante de nossos olhos. Por sua vez, o enfraquecimento do campo magnético leva ao afinamento da atmosfera. Um estudo recente mostrou que a espessura da estratosfera já diminuiu 400 metros desde 1980. E este é um indicador crítico. A atmosfera deve transportar o excesso de calor do oceano para o espaço e proteger nosso planeta da radiação cósmica nociva.
Mas as nanopartículas de plástico sobem com a evaporação das águas do oceano para a atmosfera e mudam sua composição química. Por causa disso, em vez de transferir mais calor, a atmosfera o acumula. Como resultado, a Terra agora está absorvendo mais energia do que liberando para o espaço. Isso, por sua vez, aumenta o efeito estufa. Por esse motivo, o oceano está aquecendo tanto por cima quanto por baixo e está acumulando ainda mais calor. Assim, vemos que hoje o oceano não está cumprindo sua função de resfriar as placas tectônicas e liberar o calor para a atmosfera, pois está aquecendo tanto por cima quanto por baixo. Como resultado do enfraquecimento do campo eletromagnético e da interrupção das funções atmosféricas, a radiação cósmica entra em nossa Terra com muito maior intensidade, causando maior desestabilização do núcleo. Assim, vemos um ciclo vicioso que conduz nosso planeta e toda a humanidade à destruição. É por isso que não passaremos por esse ciclo e estamos nos aproximando dele muito mais rapidamente. Porque matamos o oceano e ele não cumpre mais sua função principal. Há muitos anos que testemunhamos sinais da morte do oceano, e isso está acontecendo em um ritmo extremamente rápido. Isso inclui a extinção em massa do plâncton, responsável pela liberação de oxigênio na atmosfera. Isso também inclui a morte da Grande Barreira de Corais, que existiu por 25 milhões de anos, mas praticamente morreu em apenas 100 anos devido ao aquecimento e à acidificação do oceano. Todos esses processos são apenas consequência da tragédia principal: o oceano perdeu sua capacidade de dissipar o calor para a atmosfera. Interrompemos o funcionamento de nosso principal ar-condicionado que fornece suporte à vida, entupimos seus canos. Como resultado, cada vez mais calor permanece retido dentro da Terra e o magma se aquece ainda mais. Nós mesmos estamos jogando óleo no fogo. Atualmente, estamos testemunhando o crescimento de cataclismos destrutivos muito antes do que deveriam ter começado. Isso inclui o derretimento das geleiras da Antártida e da Groenlândia de baixo para cima, o aquecimento anormal da Sibéria Ocidental, o aumento da atividade sísmica e vulcânica em todo o planeta e o despertar de estratovulcões. Foi assim que acabamos nessa situação. Toda a espécie humana, juntamente com o nosso planeta, tem grande probabilidade de não sobreviver a este ciclo. E é tudo causa da nossa estupidez e consumismo irracional que conduziu à morte do oceano. E fizemos isso no momento mais perigoso do tempo, justamente quando mais precisávamos dessa proteção. Durante o ciclo das catástrofes climáticas, por milhões de anos, o oceano nos protegeu e foi o nosso único mecanismo de defesa. Agora nós o matamos. E estamos sozinhos e indefesos diante de uma ameaça global. Temos alguma chance de sobreviver a tudo isso? Sim, nós temos. Mas, para isso, precisamos de tecnologias que nos protejam da radiação espacial e ajudem a limpar o oceano dos hidrocarbonetos. Mas, todo mundo é mesquinho com dinheiro e ninguém vai alocar recursos para isso. Além disso, é necessário eliminar a causa, a radiação cósmica. E hoje, ninguém está buscando resolver esse problema. Quanto àqueles que poderiam resolvê-lo, cientistas brilhantes, trabalham hoje para os complexos militares e industriais de seus países. E sempre será assim no formato consumista. É por isso que precisamos de condições diferentes para resolver esse problema. Teremos tais condições apenas na sociedade criativa. Construir a sociedade criativa é nossa única chance. O que acontecerá se não fizermos isso? Pereceremos muito antes de 2036. Lembre-se dos milhões de bombas nucleares que já começaram a entrar em ação debaixo de nossos pés e responda a si mesmo a pergunta: a vida vale um pouco do nosso esforço para salvá-la? O que você vai escolher? A morte do planeta ou a sociedade criativa? Essa é a escolha que você está fazendo nesse